eyes in the sky, gazing far into the... E aí, galerinha, bom dia, tudo bem? Todo mundo... Bom dia, galerinha, todo mundo bem? Começamos bem hoje, tudo caindo aqui antes de eu começar a aula. Mas beleza, vamos lá, vamos falar hoje sobre um pouquinho do segundo reinado, onde a gente vai falar aí sobre a economia e a sociedade durante esse segundo reinado, beleza? Bom, nesse segundo reinado, uma peça fundamental, algo extraordinário que acontecia no Brasil era a era do café. O café era o grande produto que movimentava tanto a economia quanto a sociedade brasileira, né? Porque era através do café que se formavam as grandes sociedades dentro do nosso país, as sociedades escravocratas, as sociedades da elite brasileira, que era voltada para esse café aí, beleza? Bom, esse café, na época que ele chegou no Brasil, ele veio da África, é uma fruta originária da África, né? E chegou a ser chamado aqui no Brasil de ouro verde, né? Tão grande era a riqueza que esse café proporcionava às pessoas que moravam aqui. O principal local onde se tinha esse café era na região do Vale do Paraíba, do Parnaíba, que era ali na região de São Paulo, era onde se tinha a maior parte das plantações de café, que veio aí substituindo, né, logo após a era do ouro no Brasil, mas seria o segundo grande plantation no Brasil, depois a cana-de-açúcar. Viria agora o café como a grande plantation, o grande produto para exportação movimentado aí pela mão de obra escrava no Brasil, beleza? Aliás, o fator marcante era essa mão de obra escrava, e nós vamos ver que vai ter uma série de probleminhas aí o Brasil por causa dessa mão de obra escrava aí. Vamos lá. Esse café iria gerar no Brasil aí um fortalecimento político, econômico e social muito grande daquela aristocracia do café, que viria a receber o nome de barões do café, né? Era ali a elite dos barões do café. Eram aqueles grandes fazendeiros que tinham enormes latifúndios e plantavam café nesses latifúndios aí, que os tornava cada vez mais ricos, enquanto a gente ia ter uma sociedade escrava e uma sociedade, vamos dizer assim, os comerciantes brasileiros continuariam tendo uma vida muito difícil, uma vida praticamente passando por grandes dificuldades no Brasil. Esse oeste paulista aí, além dessa mão de obra escrava, iria começar a contar com a mão de obra de imigrantes para o Brasil, né? Nós íamos ter aí, lá em 1850, a proibição do tráfico negreiro, o que ia contribuir muito para a vinda desses imigrantes para o Brasil para substituir essa mão de obra escrava aí, né? Vai ter um enriquecimento muito grande desses cafeicultores nessa região paulista ali, principalmente na segunda metade do século XIX, né, já no final do século XIX, próximo à proclamação da República ali, e nós vamos ter os empresários do café, né, que tinham nas suas mãos um grande poder econômico e não tinham poder político. Tinham poder econômico, mas não tinham um grande poder político, certo? Existiam outros gêneros agrícolas no Brasil nessa época? Claro que existia. Existia aí o tabaco, o algodão, o cacau, a borracha na Amazônia, mas o que movimentava a grande alavanca que fazia movimentar a economia brasileira era, enfim, o café. Nesse período aí também, pessoal, nós vamos ver que vai ter um surto industrial aí, né? 1850, por ali, nós vamos ter um surto industrial no Brasil, entre as décadas de 50 e 60, que vai ficar conhecido no Brasil aí como a Era Mauá, né? Onde o senhor Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, liderou esse processo aí de industrialização no Brasil. Seria ele o primeiro grande empresário a investir no setor industrial no Brasil. Mas nós vamos deixar, no final da aula eu vou passar um outro videozinho falando quem era o Barão de Mauá. Nós não vamos nos alongar muito sobre quem era o Barão de Mauá agora, não. Vamos fazer isso lá no final da aula. Eu deixo o vídeo postado para vocês lá. Beleza? Bom, nós vamos ver que
esse período aí vai ser um período de intenso crescimento industrial no Brasil, mas ele vai ser de curta duração, né? O Brasil vai voltar a ter o café, né? A economia agroindustrial como a grande alavanca, né? A grande alavanca que vai movimentar a economia brasileira aí. Qual que era o contexto da história no Brasil nesse período aí da segunda metade do século XIX? Primeira coisa, nós vamos ter um aumento na geração de riqueza do Brasil, provocado principalmente por essa exportação de café. O Brasil vai começar a exportar muito café, e isso vai gerar muita riqueza. E no Brasil, na época, vai começar a vigorar aqui a tarifa Alves Branco em 1844. O que era essa tarifa Alves Branco? Ela adotava medidas que protegiam o produto brasileiro, visava, na verdade, aumentar a arrecadação sobre aqueles produtos que eram importados do Brasil. Se esses produtos, né, na verdade, se encareceriam os produtos importados, né, que tinham similares a eles aqui no Brasil, né, favorecendo a indústria interna. Então, aquele produto que tinha no Brasil e o cara importava de fora, tinha aqui no Brasil já, pagava-se uma taxa de 60%. Então, se você tem um produto aí que você comprou por R$100, seria 160. Obviamente, na época não era reais, né? Eram os réis que falavam no Brasil nesse período aí. E os produtos que não tinham similares pagavam só 30% de taxa. Né? Então, para importar um produto de fora ficaria mais caro, visava proteger a economia nacional. Outra coisa que acontecia também era a implantação aqui no Brasil da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico de escravizados. Aí era um problema, porque o principal comércio no Brasil, além do café, era o comércio de escravos. Quando se acabou com o escravo, acabou-se primeiramente com o negócio. Né, não se podia mais vender escravos no Brasil. Quem era escravo e tinha os escravos, lá eles continuavam, né, iria continuar até 1888, quando teria a abolição definitiva, mas quem tinha ali, não podia comercializar esse escravo, ele não podia ser vendido para outra pessoa. Né? Os limites da industrialização, que teve esse surto industrial aí, mas nós vamos ver que a riqueza do café ainda iria ofuscar um pouco esses projetos de modernização econômica brasileira. Né? Obviamente, os produtores do café não queriam que o Brasil mudasse de ramo. Né? Para eles estava ótimo. Se o negócio deles, se o café estava funcionando bem, gerando riqueza, esses caras ganhando um dinheirão, não tinha por que esses caras optarem por ter outro tipo de comércio que funcionasse melhor que o do café no Brasil. Então, eles meio que ofuscaram deram uma ofuscada nessa industrialização no Brasil. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso aí naquele vídeo que eu falei, que vou passar lá no final, sobre o Barão de Mauá. O que foi que aconteceu para que o Barão de Mauá não continuasse, beleza? Outra coisa, nós vamos ter aquele pensamento ainda, aquela mentalidade aristocrática no Brasil ainda funcionando, né? A influência política daqueles grandes barões do café, né? Tinha ali uma aristocracia desses barões do café, eles que mandavam no Brasil, de certa forma, era quem tinha dinheiro, né? E faltava também um pouquinho de incentivo do Estado, do Brasil, né? O imperador brasileiro investia um pouco mais nessa parte industrial no Brasil, coisa que não aconteceu. Nosso imperador, infelizmente, não via o potencial industrial que poderia acontecer aqui no Brasil como algo que fosse melhor. Na verdade, o imperador, ele visava muito o lucro, e o lucro dava com o café. Na indústria precisava se trabalhar muito para se ter esse lucro. Então, ele meio que não se sentia muito confortável em investir o dinheiro do Brasil nas indústrias. Bobeira dele, porque, na verdade, lá na Inglaterra se industrializou. Né? Lá não tinha agroimportação, na verdade. A exportação, não se exportava o produto agrícola. E lá deu certo, né? Bom, já vimos onde é que o negócio começou errado. Bom, outra questão que vai ter também é a falta, as sabotagens, né? As sabotagens que começaram a acontecer
ao Barão de Mauá, pelos próprios parceiros dele, né? Pessoas que eram de confiança dele começaram a sabotar os projetos do Barão de Mauá nesse período aí. Nós vamos ter no Brasil a entrada de imigrantes aí começando a acontecer de forma muito costumeira. Começou a se normalizar a entrada desses estrangeiros, iniciando lá atrás pela pressão que a Inglaterra colocava no Brasil pela abolição do tráfico de escravos. A Inglaterra queria que todo mundo aqui no Brasil fosse assalariado. Por que queria que todo mundo fosse assalariado? Porque se o cara ganha um salário, tem como ele comprar alguma coisa. E o que a Inglaterra queria? Ela queria industrializar lá e mandar esse produto para ser vendido aqui no Brasil. Então, quanto mais a população brasileira ganhasse, fosse remunerada, mais ela poderia comprar esses bens da Inglaterra. Então ela queria que acabasse a escravidão, porque escravo não ganha salário, escravo não compra nada. Então vamos pensar que no Brasil, de cada 3 brasileiros que tinham no Brasil, 2 eram escravos. Só um era brasileiro. Era desses barões do café, era descendente de português. 2/3 do Brasil eram escravos, certo? Bom, então, no Brasil, na Inglaterra, na época, se lançou a lei Bill Aberdeen. O que era essa lei Bill Aberdeen? Ela autorizava a Marinha Britânica, né, os navios ingleses, lembrando que a frota inglesa era poderosíssima ainda, né? E ela era autorizada a abordar e agir de certa forma intensa contra qualquer navio que fosse suspeito de transportar escravizados no Oceano Atlântico. Transportou escravo no Oceano Atlântico, a Marinha Inglesa podia abordar esse navio e até afundar esse navio se fosse necessário, né? No Brasil, 1850, seria feita a lei Eusébio de Queiroz, que iria abolir esse tráfico de escravos aqui dentro do Brasil também, né? Isso aí não vamos deixar de lado. Era por causa de forte influência da Inglaterra nesse processo aí, certo? Bom, a difusão das ideias também, né, as teorias raciais do século XIX influenciavam muito, porque se pregava no Brasil o branqueamento racial, né? Dizia-se aí, começava a circular por aí, que o país, né, o Brasil, era atrasado por causa da miscigenação de raças. Olha que loucura, né? Falava que porque se misturava as raças, que óbvio misturava, né? Negro com português, com índio, português com índio, negro com índio, índio com branco, ou seja, se misturavam as raças e essa miscigenação era muito prejudicial ao desenvolvimento do Brasil. O Brasil era atrasado por causa dessa mistura. Então se pregava o branqueamento racial, né? E aí o senador Campos Vergueiro liderou no Senado, né, nessa época, a se trazer imigrantes europeus para trabalhar aqui no Brasil no lugar dessa mão de obra escrava. Mas por quê? Por que queria se trazer esses imigrantes para o Brasil? Ai, beleza. Hoje isso aqui tá uma beleza, né? Bom, então por que esses imigrantes queriam vir para o Brasil? Queriam vir por causa de melhores condições de vida, queriam ter mais acesso às terras, coisa que na Europa não tinha espaço para se dividir mais terras. Quem era dono, quem não era não podia mais. Então se veio para o Brasil com esse intuito: eu vou ir para o Brasil porque lá tem terra, né? Vaga ilusão desses caras, porque lá em 1850 foi aprovada a lei de terras, onde só poderia se ter acesso às terras no Brasil através da compra. Não podia mais se ter posse. Meu Deus, tá caindo tudo aqui, peraí. Não, caiu de novo. E essa lei de terras aí, que a gente viu, lá em 1850, não deixava mais que se tomasse a terra, que tomasse posse da terra. Tinha que comprar. Porque terra agora tem que comprar. É assim que funcionava, né? E fugir também dos conflitos internos que a Europa tinha, né? A Europa saía num período de muita fome, de conflitos, período napoleônico estava chegando ali, né? Próximo, então as revoluções na França começavam a acontecer, né? Período napoleônico estava chegando, não, tinha passado, né? Na verdade, foi em 1789 lá
que vai ter o processo da Revolução Francesa, e aí, assim, vai estar se eclodindo muitas revoluções na França, o cara queria fugir de lá. E o Brasil era uma excelente oportunidade, né? E por que o Brasil queria esse imigrante aqui, né? Por que queria essa mão de obra aqui? Principalmente para substituir a mão de obra escrava que tinha no Brasil, né? E para forçar esse branqueamento racial. Ah, eu vou trazer imigrante, porque aí eu não preciso ter um negro trabalhando, né? Esses negros acabaram sendo excluídos do Brasil aqui, né? Era uma classe excluída do Brasil, que só voltaria a ter alguma voz, né? Algum respeito lá em 1930, por ali, quando Getúlio Vargas iria assumir o poder e iria implantar o trabalhismo no Brasil, independente da raça ou da cor que o brasileiro tinha. Na verdade, a gente sabe que até hoje existe muito preconceito contra a raça negra no Brasil. Essa mentalidade aí escravocrata, ela ainda perdura até hoje em muita gente, né? Mas é assunto para outra história, para outra parte da história aí. Aí nós vamos ver o que vai acontecer entre esse imigrante que vem da Europa para cá, uma parceria, uma falsa parceria com o brasileiro. Né? O brasileiro é muito esperto, desde 1800 e alguma coisa, né? O que acontecia? O brasileiro, o fazendeiro brasileiro aqui, ele bancava a vinda daquele imigrante, bancava que ele viesse para o Brasil, bancava para ele aqui a comida, e aí a proposta era que se dividisse os lucros entre o fazendeiro e o imigrante. Só que esse imigrante acabava ficando endividado. Por quê? Porque o brasileiro ele ia lá e pegava, né, esses fazendeiros aí, pegavam empréstimos a juros baixíssimos, né, para investir na fazenda. E aí nós vamos ver alguns fazendeiros aí pagando, cobrando essa alimentação, essa despesa de viagem, né, cobrando juros altíssimos. Então, na prática, esse imigrante que vinha para o Brasil acabava virando escravo dessas dívidas. E ela acabava que pagava tudo isso de volta para o fazendeiro. Então ele acabava não ganhando nada, né? A solução para esse problema aí foi o colonato, que era o quê? O Estado bancava o custo da viagem, né? E bancava a estadia desses imigrantes aqui no Brasil. Isso evitava o endividamento dele, né? Criava aí o que a gente chama de imigração subvencionada, né? É uma imigração onde o Estado vai bancar esse fazendeiro, esses imigrantes, e não vai deixar que eles fiquem presos à mão do fazendeiro, né? Que pagava a passagem para ele, acabava dando hospedagem aqui e cobrando muito caro. Ele acabava se endividando e vivendo praticamente como um escravo desse fazendeiro. Tá bom? Vou deixar o videozinho para vocês verem aí, vocês vão gostar desse vídeo, contando a história de quem era o Barão de Mauá, por que ele foi tão importante para o Brasil, e deixa as atividades na página 148, as questões do Aplicando Conhecimento 1, 2 e 3, e o Desenvolvendo Habilidades 1, 2, 3 e 4, tá bom? Faça essas atividades aí, e próxima aula a gente conversa. Fica com o vídeo aí, beijão e até a próxima para vocês. Mauá, com o Barão de Mauá investindo Uma das desgraças adicionais do Brasil é que só tem rico chinelão, né, cara? Não se conta nos dedos das mãos do Lula quantos ricos decentes, quantos ricos com visão de país, quantos ricos comprometidos com a nação esse país teve. Mas em compensação, teve um que valeu por muitos, né, cara? Com 5 Barão de Mauá já dava pra ter feito um país de verdade. O Barão de Mauá, tu sabe quem é, né, cara? É o Irineu Evangelista de Souza. Nasceu em 1813, em Arroio Grande. Onde é que fica Arroio Grande? Só podia ficar no Rio Grande do Sul, né, cara? Tudo que ela é grande é no Rio Grande do Sul. Ele era gaúcho, só que não exercia.
Até porque se mandou cedo de lá, a sorte dele, né? Quando ele tinha 5 anos de idade, o pai dele foi morto. Ele foi morto numa escaramuça bem típica de gaúcho lá, né? O pai dele era plantador de vaca. É o cara que bota a vaca no campo, gigolô de gado, né? Bota a vaca no campo, não faz mais nada, fica esperando crescer. E era ali uma zona de muito contrabando de gado. Ele foi ao Uruguai buscar um contrabando de gado, na volta deram uns tecos no velho, e o velho morreu. Tô pra te dizer que pro Mauá foi uma só. No caso, o Irineu, né? Não era Mauá ainda, foi uma sorte. Porque ele foi trazido por um tio pro Rio de Janeiro com 9 anos de idade, foi posto no trabalho com 9 anos de idade, virou caixeiro, virou comerciante. Com 12 anos de idade já era o chefe lá dos estabelecimentos de um tal Pereira de Almeida, que era um atacadista, né? Um comerciante a grosso, como então se dizia, do Rio de Janeiro. E com 16 anos de idade era sócio do cara, meu. É uma coisa... o cara era gênio dos negócios, né? E aí esse Pereira aí devia um dinheirão para um escocês aqui do Rio de Janeiro chamado Richard Carrots, né, que morava aqui, era um grande negociante britânico, né? E ele deu o Mauá, então o Irineu, em troca das suas dívidas para esse escocês. Cara, o Irineu era tão gênio nos negócios que o Carrots voltou para a Escócia e deixou, a partir dos 19 anos de idade, o Irineu cuidando dos seus negócios no Rio de Janeiro. Esses negócios floresceram muito, mas o Irineu resolveu vendê-los para se tornar o quê? Para se tornar industrial, cara. Industrial num país que ainda não tinha indústria. Não tinha indústria porque havia uma restrição dos ingleses à existência da indústria no Brasil. A gente vai falar disso algum dia aqui. É uma coisa que tu ignorantemente não sabe, até que surgiu a chamada Tarifa Alves Branco, sobre a qual falaremos algum dia aqui, porque é um momento chave na história do Brasil. E a partir de 1846, o Brasil pôde começar a desenvolver indústrias. Qual foi a primeira indústria digna do nome do Brasil? Foi a indústria do Mauá. É claro, porque que ainda não era Mauá, ele vai virar Mauá depois. Mas nós vamos chamá-lo de Mauá e pronto, não enche o saco. Aí o Mauá resolveu criar a primeira fundição e o primeiro estaleiro brasileiro, porque já era a era do grande capital, né? Já era a era da ferrovia, que o Brasil não tinha, e a era da navegação a vapor. E o Brasil continuava navegando a vela, né? Porque vai ficar claro nesse episódio que o Brasil era um país escuro que o Mauá iluminou, era um país retrógrado que o Mauá fez progredir, era um país com iluminação a óleo de baleia que o Mauá iluminou, e era um país de estradas poeirentas que o Mauá botou nos trilhos. Mas isso viria depois, porque primeiro ele fez esse estabelecimento na Baía de Guanabara, em Niterói, num lugar chamado Ponta de Areia. Ponta de Areia. Ali ele criou num lugar que já era uma armação de baleias, um lugar onde matavam baleias, só que já tinham matado todas as baleias, não tinha mais baleia para matar. Ele comprou de barbada essa armação e transformou num estaleiro e fundição. Conseguiu um capital de 60 contos, que era o equivalente ao rendimento de uma grande fazenda de café durante todo um ano, ou seja, era um monte de dinheiro, associado com esse Richard Carrots, e criou essa fundição. A primeira obra que essa fundição fez foi o canos de ferro para a canalização do rio Maracanã, que na época ainda não era podre, porque o Rio de Janeiro ainda não tinha nem distribuição de água domiciliar, não tinha nem... a água era entregue em barris. Aí o Mauá resolveu canalizar o rio numa iniciativa junto com o governo, e aí quando os canos ficaram prontos, o governo não pagou os canos, cara. Não, essa obra foi adquirida na gestão anterior. Era um gabinete liberal, porque o Brasil se dividia, a política do Brasil na época se dividia entre liberais e conservadores, no segundo reinado. Os liberais eram liberais na política e horrorosos na economia, e disseram, não, nós não vamos te pagar. Aí assumiu, ele quase faliu, ele ficou a um passo de falir, mas daí assumiu um novo gabinete, um gabinete conservador, mas conservador na política, liberal em economia, e liberou um empréstimo de 300 contos, pagou os canos, o rio foi canalizado, a água foi distribuída, a fundição e o estaleiro pôde, enfim, começar a florescer. Passou a ter mais de 300 funcionários, foi a primeira indústria digna do nome do Brasil e diversificou. Fizeram 72 navios a vapor, na época que o Brasil só navegava a vela, né? Depois fizeram engenhos de açúcar, também a vapor, porque o Mauá era
totalmente contra a escravidão. Quando ele comprou Ponta de Areia, tinha 28 escravos lá. A primeira coisa que ele fez foi liberar os escravos e contratou basicamente funcionários que ele trouxe da Inglaterra, com bons salários. Chegou a ter 300 funcionários essa fundição. Quando estourou a Guerra do Paraguai, da qual o Mauá sempre foi contra, que chamava de a maldita guerra, essa expressão é dele, ele foi meio que forçado pelo governo a fazer canhões. E fez canhões, né, cara? E ganhou dinheiro com canhões de cobre. Depois também fez navios a vapor, com os quais o Brasil acabou ganhando a guerra, porque o Brasil começa a ganhar a Guerra do Paraguai, uma guerra fluvial, né, na Batalha do Riachuelo, etc e tal. Bom, nessa época, o Rio de Janeiro era uma cidade suja, escura, quase horrorosa, se é que não fosse horrorosa, mas e perigosa, bem ao contrário de hoje, né? Porque a cidade era iluminada com lampiões de óleo de peixe. Óleo de peixe era óleo de baleia, cara. Porque houve uma época que tinha tanta baleia, mas tanta baleia na Baía de Guanabara que dava engarrafamento de baleia. Tem imagens de um tal Leandro, não sei das quantas, esqueci o nome agora, de 1700 e pouco, mostrando as baleias entrando na Baía de Guanabara em fila para procriar. 250 baleias por ano os caras matavam para fazer o tal óleo de peixe que iluminava parcamente, né, uma luz pardacenta, uma luz bruxuleante, né, que deixava o Rio de Janeiro ainda mais assustador de noite. Quando o Mauá resolveu fazer o quê? Iluminação a gás, cara. Transformar o Rio de Janeiro numa cidade-luz. Aí ele adquiriu uma vasta zona para os lados do que se chamava então Cidade Nova, depois ali da Quinta da Boa Vista, que era um lugar terrível chamado o Alagado, que depois passou a se chamar o Aterrado. Por quê? Porque ele aterrou aquele mangue, o tal mangue de São Diogo, que era um lugar muito terrível, e ele fez o Canal do Mangue e ladeou com belíssimas palmeiras imperiais que ficaram lá durante tempos, morreram todas as palmeiras. Tem fotos delas enormes, depois desenhos e fotos também vão diminuindo. Hoje não tem uma palmeira lá. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. E lá ele construiu a sua fábrica de iluminação a gás, isso em 1852. Só que quando ele trouxe também ingleses para criar essa fábrica de gás, teve uma epidemia de febre amarela. É uma coisa já extinta, não existe mais, hoje não é um perigo que o Brasil corra, porque a febre amarela é uma doença transmitida por um mosquito, Aedes aegypti, é uma doença muito primitiva. Só países muito primitivos têm esse tipo de doença. Então, naquela época o Brasil era primitivo, agora já acabou com o perigo da febre amarela, na época tinha, e morreram cerca de 100 dos funcionários que o Mauá trouxe. Ele chamou o lugar de antessala do inferno. Mas mesmo assim, ele tinha um contrato com o governo que ele tinha que entregar esses lampiões a gás, e ele entregou no prazo os lampiões a gás em 1854. E os jornais, especialmente o Jornal do Comércio, em 1854, dão definições, dão descrições muito minuciosas do encanto que aquela luz, quando enfim o Rio de Janeiro, eram 4 ou 5 quarteirões no coração, no centro do Rio de Janeiro, ao redor da Igreja da Candelária, foram iluminados pela primeira vez e o Rio de Janeiro pôde ver a luz. Depois, por volta de 1870, começou um confronto muito grande. O Mauá vai ganhar outro episódio. O Mauá vai ganhar outro episódio aqui, porque nesse primeiro eu queria só realmente me concentrar ali em Ponta de Areia e na fábrica de gás. Porque logo em seguida da criação da fábrica de gás, o Mauá vai introduzir o Brasil na era do trem. Vai fazer a primeira ferrovia brasileira. Mas isso eu vou falar num outro episódio, mas preciso mencionar um acontecimento específico disso, porque ele vai causar a derrocada do Mauá. Quando o Mauá resolveu inaugurar a estrada de ferro que iria do Rio a Petrópolis, ele convidou o imperador, ele era vizinho do imperador, ele morava do lado da Quinta da Boa Vista, num palacete que dizem que era tão bom quanto a própria quinta. Dom Pedro II, que tem gente que gosta, entendeu? Que acha assim, que era um monarca bonachão, bondoso, queridão, com aquela barba, que estudava sânscrito, que estudava hebraico e que tinha uma tropa de choque no Congresso, a bancada ruralista, a bancada escravista, que defendia o trabalho escravo, que defendia a agroexportação, o agronegócio. O agro é pop. Agro é pop quando planta maconha, que nem no Uruguai, cara. Agro é pop plantando soja. Não enche meu saco com agro pop. Então o agro pop plantava café
café com um monte de escravo. Não queriam indústria. Queriam exportar café e importar bens de consumo. É uma coisa genial. Então, essa bancada ruralista começou uma grande campanha contra o Mauá, que acabaria destruindo o Mauá. E se diz que essa campanha começou quando, na inauguração da ferrovia, que falaremos no outro momento, o Mauá deu uma pá de prata, com cabo de jacarandá, cravejada de brilhantes, para que o imperador desse a primeira pasada no início das obras. Não foi na inauguração, foi no início das obras da ferrovia. Só que no Brasil, trabalho manual era considerado trabalho escravo. Era feio você ser visto carregando um pacote, um objeto. Você tinha que ter um escravo para carregar o teu objeto. Você imagina que num país que nem esse, o Mauá deu pro Dom Pedro II a pá, ele dá a primeira pasada. E o imperador deu, mas diz que se sentiu assim totalmente humilhado pelo aquele porco capitalista interessado no trabalho e não na renda. E se inicia aí, verdade ou não, uma campanha que acabaria destruindo os negócios do Mauá. O Mauá foi vítima de uma campanha violentíssima de parte da ala governista do Senado. As empresas dele acabaram sendo destruídas. Ele pagou todas as suas dívidas, pagou todos os seus credores, morreu zerado, não devia nada para ninguém, mas um império que foi o maior império industrial que o Brasil jamais teve, no qual falaremos numa outra ocasião, acabou. E o Mauá morreu poucos meses antes da proclamação da República. Não sei se a República ia fazer ele se tornar o gigante que ele deveria ter sido, mas eu sei que ele até hoje ainda ressoa como duas chances perdidas para o Brasil. A primeira chance perdida foi que o Brasil poderia ter se emparelhado com as maiores economias do mundo, poderia ter se industrializado nesses anos 1850, 1860, não precisava ter perdido o trem da história como tantas vezes perdeu. E a segunda chance perdida é que nenhum rico resolveu, nenhum não, né, mas pouquíssimos ricos na história do Brasil resolveram seguir esse caminho visionário, esse caminho de um industrial que aposta nesse país, né? Neguinho, quando aposta provavelmente no pano verde. Então assim termina a primeira parte do episódio do Barão de Mauá, o rico que queríamos ter tido.